Fala rapaziada, web do canal Vencendo Obstáculos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o mini dólar, a movimentação do mini dólar. Hoje eu iniciei o dia vendo o primeiro candle, logo na sequência eu vi esse segundo candle, trabalhei com preço de FIBO, mas ele ficou a um ponto de me colocar dentro da operação e não me colocou dentro da operação por um erro que eu cometi, e vocês vão ver isso comigo, sigo até o final desse vídeo. Então, no início do dia, a gente fez o que a gente faz sempre, entra no BR Invest, vê se tem alguma notícia que vai influenciar na movimentação do ativo. Eu identifiquei que não havia nenhuma notícia que fosse influenciar na movimentação do ativo e passei a fazer o trabalho que eu sempre faço. Venho no dia anterior, coloco lá o preço de FIBO na mínima, carrego até a máxima para eu ter mais ou menos uma noção do que o ativo pode fazer. E aí o que eu fiz? Começou o dia com o primeiro preço, o primeiro candle não havia pegado o primeiro alvo de FIBO. Então o que eu fiz? Eu peguei logo depois no segundo candle, quando ele foi passar o primeiro alvo de FIBO, eu elevei o alvo de FIBO para que ele fosse o primeiro alvo de FIBO. Essa resistência aqui fosse o primeiro alvo de FIBO. Só que ele não passou dessa resistência, ele voltou e despencou absurdamente. Então eu não tinha outra alternativa a não ser trabalhar com esse mesmo preço de FIBO que eu encontrei, só que eu iria trabalhar com o terceiro alvo de FIBO na parte de baixo. Então ele veio com força descendo, e aí eu vi que tinha essa média de 200 dias aqui. Hoje eu não me importei tanto com a banda de Bollinger, e aí, como eu gosto de fazer sempre, a primeira linha depois do terceiro alvo de FIBO, eu coloco 1,5 abaixo, e aí eu faço as minhas ordens de compra. Então vocês vão ver no vídeo na sequência que eu, na verdade, eu coloquei as minhas ordens, só que o meu erro de hoje, para não fazer operação, foi ter alterado os primeiros contratos. Então eu peguei os dois primeiros contratos e joguei para baixo do terceiro. E esse terceiro, ele ficou um ponto assim abaixo da ordem. Então a mínima desse candle aqui foi 67, se não me falha a memória, 4967, e a minha ordem de execução do terceiro contrato era 4966, um ponto abaixo desse. Só que eu fiz o equívoco, por quê? Na verdade, eu havia colocado a minha ordem aqui. Vocês podem ver que eu não tomaria stop nenhum. Aqui, ó, é a ordem de 4969, colocando lá 3,5 pontos abaixo, não dá stop nenhum. O meu primeiro stop seria justamente 3,5 pontos abaixo desse ponto aqui. Eu subiria não com 3 contratos, subiria com 2 contratos aqui desse ponto do 69, só foram 2 pontos, não foram 3 pontos. Então se fossem 3 pontos para baixo daqui desse 69, se ele fosse lá no 66, no primeiro momento eu subiria com os 3 contratos. Mas não foi lá no 66, ele só foi no 67, então ele me levaria lá para cima com 2 contratos e eu pegaria muito mais do que os 11,5 pontos, pegaria os R$230. Então o meu erro foi esse hoje, em ter pensado que ele fosse dar uma zoada, fosse dar uma sacaneada e fosse passar direto aqui. Ele não passou, ele ficou justamente onde eu queria que ele ficasse, e aí subiu. Eu joguei esses 2 contratos para baixo pensando que ele iria dar uma avançada maior, mas ele não deu avançada maior, ele respeitou essa média aqui de 200 dias, até porque não tinha notícia no dia de hoje, não tinha porque não respeitar, né? Eu acabei fazendo equivocadamente a remessa dos dois contratos para baixo, e é um equívoco que, assim, eu já cometi algumas vezes, que eu tenho que ler a situação, acreditar no que eu estou vendo e fazer os trades do jeito que eu gosto. Mas o dia de hoje foi um dia legal para quem pegou essa baixinha aqui, pegou essa quedinha aqui, pegou uma pontuação muito boa, e é isso, é continuando na luta até a gente conseguir fazer um outro trade, que eu já estou há muito tempo sem fazer trade. No mini índice, aqui também não justificava o trade, porque o volume
ele não se mostrou maior como ele se mostrou nesses outros dias aqui em nenhum candle. Então ele veio seguindo essa média aqui, depois ele teve uma baita de uma queda e depois nesse candle aqui, ó, isso daqui indica uma força dos compradores. Então os compradores fizeram uma força, teve um volume maior e na sequência ele seguiu aquela lógica lá de continuar subindo e o volume foi praticamente o mesmo em todos os outros candles, beleza? No mini índice também, o mini índice eu dei uma olhada nele, mas não fiz nenhum negócio, nem na simulação, nem na real. E ele realmente abriu com um candle de baixa. A Petrobras eu nem vi hoje direito também o que aconteceu com ela, se ela continuou derretendo. Mas aqui ele tentou fechar, esse é um trade que eu gosto muito de tentar fechar gap. Eu coloco para 250 pontos, ele daria muito mais do que 250 pontos, então eu estaria fora do game muito mais rápido. Eu espero ele parar de cair, Quando ele dá um sinal de que vai subir, vai buscar lá o fechamento do gap, eu faço a minha entrada. Esse daqui foi um sinal que para mim foi um sinal claro de que ele iria parar de cair. Ele estava caindo aqui, ele não passou, ele não rompeu as máximas do candle anterior, então não daria para fazer uma compra aqui. Nesse daqui ele já veio rompendo, daria para fazer uma compra no candle seguinte, com stop aqui embaixo, e aguardar. Aqui não tem jeito. Feito uma compra aqui, ó, acabou esse candle, fez uma compra nele, 250 pontos daria onde? 250 pontos daria aqui. Aqui já estaria fora. A gente está falando aí de 20 minutinhos. Tá bom demais. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, fazer esse tipo de compra para fechar gap ou venda para fechar gap, desde que eu voltei a simular. E aí na sequência estou estudando, eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, e aparece lá, ordem de compra ou venda. Quando eu volto, aí tem lá os 50 reais ou até mais às vezes. Só que lembrando que eu estou na simulação, eu vou voltar a fazer a real no mini dólar daqui a uns 2 meses mais ou menos, beleza? E é isso aí, para o dia de hoje foi um dia legal, essa semana sem pressa, com a tranquilidade que o mercado requer. A gente vai fazer trade na terça, na quarta e na quinta-feira. Na sexta-feira eu estou no presencial, então eu não tenho como fazer, beleza? Forte abraço, Weber do canal Vencendo Obstáculos, até o próximo vídeo. Fala galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal, vídeo do segmento mini índice, mini dólar. Eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar um pouco do que eu vi hoje no dia 11/3. Então o que eu fiz? Eu peguei o preço de FIBO do dia anterior, esse daqui é o preço de FIBO do dia anterior. O mercado começou subindo, eu no primeiro momento peguei esse candle como o primeiro alvo de FIBO. No segundo momento, como ele encostou aqui, eu tomei ele como o primeiro alvo de FIBO, que ele teve essa retraçãozinha um pouco maior, e coloquei a minha ordem aqui para cima. E ele despencou. Como eu vi que ele estava despencando, eu usei esse mesmo preço de FIBO para pegar a compra. E o que eu deveria ter feito? Quem acompanha o canal vê que nessa situação aqui, eu coloco uma compra 1,5 ponto abaixo dessa primeira linha, principalmente nesse local aqui em que tem essa média de 200 dias. Ele veio aqui embaixo, passou a linha, essa linha que tem no gráfico aqui que vocês estão vendo, ó, ele já teria me colocado dentro de 2 contratos e eu já estaria fazendo aqui nessa brincadeira mais de 120 reais. Só que o que eu fiz? Eu peguei esse 1,5 ponto, coloquei os meus contratos, só que eu arrastei o contrato para baixo. Então esse primeiro contrato que vocês estão vendo aqui, na verdade era o último contrato e não o primeiro contrato. Por isso que ele ainda não executou minhas ordens. E por que eu faço isso? Aquela velha história, pouco capital, receio de perder dinheiro. Então assim, eu quero fazer trades seguros, de modo que a quantidade de stop, a quantidade de acerto seja a maior possível. Então assim, vocês podem ver que o mínimo do candle foi 4,967 e
a minha entrada era em 4966. Então eu fiquei a um ponto de ser colocado dentro do game e já estaria fazendo aí um baita de um trade se tivesse me colocado. Se eu não tivesse arrastado os outros 2 contratos para baixo também, já estaria fazendo um baita de um trade, mas hoje eu não vou tirar, hoje eu vou deixar e no final do dia eu edito esse vídeo com o vídeo do final do dia para a gente ver como foi o mercado, beleza? Forte abraço e até o final do dia.